Então, o título da nossa palestra, ou do nosso diálogo consciencial hoje é: o que as doenças estão tentando nos dizer? Então, eu fiz algumas pesquisas nesse sentido mais metafísico, mais transcendental, do que as doenças físicas elas estão tentando nos dizer nesse aspecto transcendental espiritual. Obviamente, gente, o que eu vou falar, não é, eu vou falar assim de problemas no estômago, por exemplo, problema na coluna. Todo mundo que tem um problema no estômago é a mesma coisa? Não. Então são exemplos que eu vou trazer para a gente começar a refletir de como o nosso campo mental, o nosso campo emocional reflete no nosso físico e tem uma correlação muito próxima. Não é exatamente, não é dentro do absolutismo, mas é por aproximação para a gente entender esses movimentos. Vocês vão ver bem o que eu estou falando já já. Ó. Lembremos, a doença pode até eliminar as sombras do passado, mas não ilumina o futuro. Eu achei essa frase muito forte, eu tenho ela anotada há muitos anos. E aí me veio a intuição de usá-la agora. Vamos interpretar um pouquinho essa frase? Ó. A doença pode até eliminar as sombras do passado. Por quê? Para quem não sabe, a doença é um processo de purificação da nossa alma, de catarse, para a gente transmutar as coisas ruins. Eu só tenho uma doença se eu fiz alguma coisa errada lá atrás, mentalmente e emocionalmente. O que é fazer uma coisa errada? É uma coisa que tira a minha saúde. Estamos falando da questão física, né? Então, o que eu preciso prestar atenção? Que se a minha doença hoje, alguma enfermidade que eu estou no corpo físico, dor de coluna, dor de cabeça, alguma coisa assim, se essa enfermidade ela está no corpo, é porque ela já desceu, ela estava no meu campo mental, emocional e veio se materializando na carne. Essa é uma forma que a lei divina encontrou para nos lembrar de que alguma coisa não vai bem. De que alguma coisa que a gente veio fazendo no passado projetou uma enfermidade, um desequilíbrio, uma desarmonia no meu corpo físico. E, gente, quando uma doença manifesta no físico, é porque ela já está no nosso perispírito há muito tempo. Não é instantâneo. Então eu fiz hoje, amanhã já vai vir. Não é. Quando qualquer tipo de enfermidade se manifesta, é porque já vem há muitos anos, muitos meses sendo materializado. E aí é uma forma que essa lei, novamente repetindo, nos lembra de falar o seguinte: olha o seu dia a dia, olha os seus pensamentos, olha as suas emoções, o que precisa mudar? E não vamos esperar que se transforme numa enfermidade, né, gente? Então, olha só, ela elimina as sombras do passado. E o mais importante, mas não ilumina o futuro. Porque eu estar com alguma enfermidade hoje, aí a gente fala de pagar karma, né? Essa é uma palavra meio pesada, mas a gente tem que interpretar esse pagar karma aí. O que é o karma, gente? É a lei de ação e reação, certo? Então, hoje a enfermidade é um efeito de uma causa do passado. É só isso, o karma é isso. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. No caso da enfermidade, é uma coisa ruim. E o que eu preciso entender? Se a enfermidade de hoje, eu estou purificando algo que eu vim fazendo no meu passado, de outro modo, essa enfermidade de hoje não vai iluminar o meu futuro. Ela é só para me colocar em sintonia para que eu desenrole o meu futuro a partir de então, né? Então eu acho muito forte isso. Ela até elimina as sombras do passado, mas não ilumina o futuro. O que ilumina o meu futuro? A minha tomada de consciência, as minhas mudanças de atitudes, minhas mudanças de hábitos, e todas as coisas que podem estar gerando alguma desarmonia em nossa vida. Tem uma frase que a gente sempre usa aqui no Ser Luz: se você sabe como sofrer, então não sofra. E aí tem um ditado que diz assim também: se você entrou pelo cano, sai pelo outro buraco. O cano tem 2 buracos. Aí a gente fala: meu Deus, eu entrei pelo cano, então sai pelo outro lado e não entra de novo. Não entra de novo. Então, trazendo essa interpretação, gente, se você sabe como sofrer, então não sofra. Por que a gente sabe as coisas que nos faz mal e mesmo assim a gente continua pensando do mesmo jeitinho, sentindo do mesmo jeitinho, desejando as coisas da mesma forma, sabendo que isso não vai ser bom para mim? Então, lembremos, a enfermidade é um alarme do nosso corpo físico para sinalizar que nós não estamos cuidando nem do corpo físico, nem do corpo emocional e nem do corpo mental. Agora, tem alguém que não tem alguma enfermidade? Não, né, gente? Nós estamos num plano de provas e expiações, então todo mundo vai ter ajustes, purificação. Então a gente tem que ver a enfermidade também como uma bênção de purificar a alma. Ou seja, o meu corpo mais eterno, ele precisa ser purificado. Já o meu corpo físico, dentro da precariedade, né, da matéria, ele vai se desvanecer com o tempo, ele vai acabar. Isso está dentro da lei, a gente não pode querer mudar uma lei divina. Então a gente tem que entender, compreender, aceitar abnegadamente e fazer de acordo.
Então cuidemos da nossa alma, do nosso espírito. As enfermidades é exatamente para purificar. Imaginemos nós que o nosso corpo é um copo de água. Para você purificar aquela água, você precisa tirar a sujidade dali, não é? Não tem como. Por quê? Para aquela água ficar pura, para você conseguir tomar aquela água. O nosso corpo também, para a gente ter uma boa vida, uma boa saúde, esse é o processo. Aí eu falo até uma coisa que eu chamo a atenção, que é importante, para a gente não achar que quem tem enfermidade tem muito karma. Por que todo mundo tem algum tipo de enfermidade? Vocês já pararam para analisar por que os animais têm enfermidade? Ué, mas animal tem karma? Não, animal não tem karma. E por que animal tem enfermidade? Já pararam para pensar sobre isso? Todo ser, toda criatura que vive e que está manifestado nessa fisicalidade, ele faz parte da purificação do planeta. Olha o amor dessas criaturas, né, das plantas, dos bichos, em nome da humanidade. Porque se tem alguém que faz alguma coisa errada e é responsável pelo que faz, são os seres humanos. Mas ainda assim os animais, como os nossos irmãos mais puros, eles vêm, né, dentro desse processo de evolução deles, mas eles participam dessa evolução espiritual e dessa purificação do mundo. Ou seja, eles sofrem por nós. E como que nós olhamos para esses bichos, né? Nós vamos lá e comemos eles. Não é assim que a gente faz? Repensemos, porque realmente tudo tem um papel na natureza. E nada na natureza existe para servir ao prazer do outro, mas existe para a sua própria evolução. Os animais estão nos ciclos evolutivos deles. Nós estamos nos nossos ciclos evolutivos. Obviamente que a gente acostumou ao longo dos milênios passados, quando ainda éramos ali mais primitivos, né, a nos alimentar de carne. Mas vocês já viram o movimento mundial em torno do vegetarianismo, do veganismo que está acontecendo? Algumas coisas acontecem assim, isso vem nos chamar a atenção. Todo mundo tem que parar de comer carne imediatamente? Não, gente, são processos, são ciclos, são chamadas de atenção para a gente começar a refletir. Porque antigamente a gente comia carne porque a gente precisava para sobreviver, a caça e tal. Hoje em dia, será que a gente precisa de comer carne para sobreviver? Porque o bicho sofre. Aí tem quem fala, não, eles não sofrem não, porque dá um jeito de não sentir dor. Não existe, né, forma de não sentir dor com a morte, enfim, tirando a vida de um bicho. Mas, enfim, a gente tem que observar essa questão da purificação, do processo de catarse. Então, o nosso corpo físico é um dínamo transformador, purificador das imperfeições da nossa alma. Né? E todo o planeta também participa, algumas imperfeições que a gente lança para a vibratória, para a energética do planeta, todos os seres vivos fazem parte dessa transmutação. Então as simbologias que eu vou dar aqui são apenas ilustrativas, e lembrando, gente, que às vezes a gente fica assim com um peso de consciência, meu Deus, o que eu fiz nessa vida para ter essa enfermidade? Às vezes não foi nessa vida, pode ter sido há 10 reencarnações anteriores, mas a enfermidade vem no momento correto, onde a gente já tem a consciência para poder trabalhar aquilo da melhor forma possível. Sabe aquele ditado não, a parte do Evangelho que diz que Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar? E essa cruz mais pesada, ou seja, os aprendizados, as lições da vida que a gente tem que ter, não são mais pesados do que a nossa consciência tem condição de lidar. Ou seja, tudo que acontece comigo nessa vida hoje é porque eu tenho condição de lidar. E quando Deus, na sua justiça perfeita e amorosa e misericordiosa, permite que a gente tenha algum problema, alguma enfermidade, é porque a gente está em condição de lidar com ela. Sabe por quê? Se a gente não tivesse, a misericórdia dele agiria e colocaria ali umas 2, 3, 10 encarnações para frente. Olha a misericórdia divina. Então, quando a gente tem qualquer problema, gente, é porque a gente já tem absoluta e total condição de resolver. Mas a gente tem que olhar para isso e falar assim, vou resolver, e não se vitimizar. Vamos lá para alguns exemplos. Então eu vou falar do órgão, o que o órgão significa, qual a função do órgão, para trazer para a gente uma reflexão. Depois eu vou falar da enfermidade nesse órgão, vou trazer alguns exemplos, e depois a gente fecha com as formas de buscar a cura. Só uma perguntinha aqui. Quando a gente sente alguma coisa forte emocionalmente, a gente sente no físico? Por exemplo, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito horrenda, muito hedionda, muito terrível, não dá uma dor no estômago? Parece que a gente sentiu uma porrada no estômago quando alguém já trata a gente muito mal. Quando a gente vê esses crimes bárbaros, alguma coisa assim, às vezes a gente não tem ânsia de vômito, né, por certas atitudes. Olha como o que a gente sente reflete imediatamente no nosso corpo. Aí eu pergunto para vocês, será que a gente vai continuar ignorando que o que a gente faz todo dia, às vezes não é tão forte a ponto da gente sentir naquele momento, mas
Vocês compreendem que a gente está sentindo, a gente está vivendo aquilo ali está gerando toda uma resposta química, bioquímica no nosso corpo e gerando enfermidades futuras, se for coisas ruins. Então a diferença é que coisas muito graves, muito gritantes, a gente sente na hora. Nossa, parece que eu tive uma porrada no estômago. Nossa, me deu ânsia de vômito isso. Eu estou tão ansioso, tão nervoso que eu estou com dor de barriga. Minha cabeça estava a explodir de nervosismo. Mas aí o dia a dia, a gente vem fazendo vários desses sentimentos. Vamos lá, por exemplo, estômago, gente. O que o estômago faz? Qual a sua função? O processo químico estomacal. Vocês concordam que o suco gástrico tem vários elementos que são perfeitamente ali organizados, equilibrados para digerir o alimento? Se esses elementos dentro do nosso suco gástrico eles não estão equilibrados, o que acontece? Vamos ter problemas, não vamos? Azia, má digestão. Então, esses elementos que a gente já tem são a nossa consciência, o nosso sistema de crença. Ou seja, como eu uso o meu sistema de crenças, os conceitos que eu já tenho na minha cabeça, para quando as coisas da vida vier e eu engolir essas coisas, eu conseguir digerir cada coisa dessa. Então, quando esse alimento do mundo vem para a minha vida, como é que eu vou digerir isso? Como é que está o meu sistema de crença? A gente faz a comparação, esse sistema de crença, esses conceitos, essas verdades que a gente carrega, esses conhecimentos que a gente carrega, seria esse suco gástrico que precisa digerir os fatos que vêm, as circunstâncias que vêm na minha direção. Será que está equilibrado esse meu suco gástrico para eu poder lidar com essas coisas? Então, uma pessoa me desrespeitou, uma pessoa me xingou, como é que está a minha questão para eu conseguir digerir isso sem me abater, sem passar mal? Então, o que o estômago faz? Ele vai preparar ou elaborar para a posterior assimilação. Então, a primeira fase da digestão é na boca. Passou pela boca, eu peguei o estômago porque ele é mais profundo e geralmente a gente tem mais problemas estomacais, né? Por quê? Ora, vamos pensar aqui, no estômago é onde o meu alimento vai entrar e aquele bolo vai se formar e ali vai ser preparado para começar a degradar, ou seja, quebrar as moléculas de cada alimento para quando for para o intestino absorver. Então, gente, no estômago ele vai quebrar essas coisas para facilitar a assimilação do intestino. Aí vamos trazer para o campo da vida. Quando essas coisas da vida chegam, os problemas da vida, as circunstâncias da vida chegam na minha vida, como é que eu estou preparando esse bolo com o meu sistema de crença, com os meus conhecimentos, com a minha sabedoria, para que a minha consciência mais tarde possa assimilar isso como uma boa experiência, como um bom aprendizado, para que eu não venha sofrer. O primeiro processo mais profundo de guardar tudo para ir quebrando em partes menores. Então, esse é o nosso papel do estômago. Aí vamos ver alguns probleminhas aqui. Problemas gástricos, acidez, refluxo, esofagite, azia, gastrite e tantos outros. O que significam isso mais ou menos? Incapacidade de lidar com as circunstâncias da vida, de digerir os fatos, as circunstâncias da vida, de elaborar no sentido de preparar, de estruturar para a absorção. Ou seja, eu tive um problema sério na minha vida profissional, de conjugal, eu vou digerir aquilo ali com meus conceitos, com as minhas sabedorias, e aí eu vou separar o que é bom, faço aquilo tomar parte da minha consciência, e o que não é bom, o que eu faço? Jogo fora. Nosso corpo faz isso ou não faz? O que não tem valor, ele excreta. Por que a gente não faz isso? Sabedoria divina e natural. Agora a gente tem que aprender, né, com a natureza, principalmente a natureza do nosso corpo. Então, ou seja, eu não posso receber algum problema no meu trabalho, de relacionamento, e engolir aquilo e ficar com aquilo me fazendo mal, me intoxicando. Eu tenho que fazer igual o nosso corpo faz, eu preciso botar isso para fora. A gente bota para fora, ou às vezes até a gente não deixa entrar. A gente para aqui nos nossos conceitos, no nosso conhecimento, sabedorias, quebra tudo aquilo, fala o que serve para mim, eu uso, o que não serve para mim, eu jogo fora. Eu não vou me intoxicar. Sabedoria, a gente precisa pensar sobre isso. Então, no caso da consciência, é a compreensão maior do que a vida nos apresenta. Do mesmo jeito que o nosso corpo só pode ficar com coisa de qualidade, para nos dar saúde e vitalidade, a nossa consciência também só deve ficar com coisa de qualidade, para nos dar paz, para nos dar sabedoria e também gerar essa saúde que a gente tanto busca. Só um exemplo mais específico. O que seria o refluxo? A comida quer voltar, certo? É a mesma coisa de não aceitação ou do renegar alguma coisa. Então, ou seja, quando a gente come alguma coisa, o estômago não aceita, ele quer vomitar,
quer botar para fora, refluxo. A gente também faz isso às vezes. Então, eu não quero pensar sobre isso. Eu não quero refletir, eu não quero reflexionar, eu não quero ponderar, eu não quero contemplar, eu não quero digerir para entender o que tem isso, transformar o que é bom em consciência e jogar o restante fora. Aí eu me renego. Quando eu me renego, eu gero esse refluxo emocional mental do plano transcendente metafísico. Então, o que seria esse refluxo nesse sentido? Exatamente quando eu não preparo a minha consciência para conseguir lidar com essas questões e ali eu quero botar tudo para fora. Eu me nego a pensar, a refletir, a digerir isso. Ou seja, eu recebo a porrada de qualquer jeito e eu não paro para analisar. Por que eu fico recebendo essas porradas? Por que quando a porrada chega eu paro e falo assim, opa, não, chega, toda vez a mesma história, eu vou sentir do mesmo jeito, não, eu tenho que parar. Eu até costumo dizer que, hoje eu não faço mais essa brincadeira não, mas antigamente eu fazia. Quando alguém era ignorante comigo, às vezes, quando era pessoa que eu tinha intimidade, eu dava um pulo pro lado e falava, ih, Rafael, errou o coice. Esse coice eu não vou pegar pra mim, pega pra você. Porque antes eu ficava e deixava bater, né? Batia, não, gente. A gente também não tem que ser assim. E tem uma passagem evangélica que fala que a gente tem que ser lobo no meio de lobos e ovelha no meio de ovelha. A ovelha no meio dos lobos, o que acontece, gente? Então a gente tem que parar. A gente está vendo o cavalo na nossa frente aqui, preparando para dar o coice, a gente vai abrir o peito? Não. Dá o pulinho pro lado, deixa o coice passar. Falou, ih, errou o coice. E segue o caminho. Mas o que a gente faz? A gente deixa o coice bater. Parece que a gente vai tomando, né, um prazer mórbido pela dor. E aí quando vê um cavalo armando o coice, a gente vai lá na frente e entra para tomar o coice. Não vamos fazer mais isso, vamos mudar. A acidez exagerada no estômago aponta para revoltas interiores, incapacidade de digerir e transformar, tendência a destruir. O suco gástrico, ele não destrói o alimento ali, entre aspas, né? Ele vai degradar ali, vai quebrar as moléculas, vai digerir, porque ele é ácido. Né? O que o ácido faz? Ele corrói. Olha só, aí o excesso dá essa acidez exagerada. Quando a pessoa tem essa atitude diante da vida, de revolta, você percebe que uma pessoa revoltada, ela constrói alguma coisa? Ou ela só já destrói o que ela já tem? A paz dela, a calma, a tranquilidade, inclusive a visão sobre o que ela poderia fazer. Uma pessoa revoltada, gente, ela perde, ela fica mais cega. O que é diferente de uma pessoa revolucionária, que faz revoluções em torno daquilo para resolver. Eu gosto muito de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala o seguinte, né? Diz que várias pessoas religiosas procuraram Madre Teresa de Calcutá, porque eles queriam, estava tendo guerra, e eles queriam fazer uma caminhada contra a guerra. E aí ao convidá-la, a Madre Teresa de Calcutá falou bem assim, obviamente, olha a simbologia por trás. Diz que Madre Teresa falou assim, meus filhos, se fosse uma caminhada em favor da paz, eu iria. Mas contra a guerra, eu não iria. Entende a sutilidade? Porque no dizer de Madre Teresa de Calcutá, quando a gente vai contra alguma coisa, a gente acaba se misturando com aquela coisa, porque a gente usa a mesma energia daquela coisa. E a energia de guerra é uma energia violenta, não é? O que acontece geralmente nessas revoltas que acontecem aí? Conflitos, guerras, brigas. Quem chegou ali, às vezes, querendo buscar um momento de paz, acaba se metendo no meio das brigas da guerra. E ela falou assim, não, eu vou em favor da paz. Porque quando a gente já sai programado para ir em favor da paz, olha que a tônica muda. Uma coisa é ir contra alguém, contra um político, contra uma teoria, contra uma religião. Outra coisa é eu ir em favor da minha religião, da minha fé. Muda o tom, né? A gente costuma dizer que os seres de luz, as ferramentas que eles usam para combater o mal, não são as mesmas ferramentas que o mal utiliza. O mal se utiliza de violência, de inflamação, de guerra mesmo, de dor, de sofrimento, de calúnia, de mentira. O bem não pode se utilizar das mesmas ferramentas que o mal. A gente tem que saber usar as nossas ferramentas. Então essa pessoa que tem a acidez exagerada, ela aponta para revoltas interiores, incapacidade de digerir e transformar. Ou seja, eu faço de qualquer jeito, eu não me importo com o resultado, mesmo que cause destruição. Revela a inflamação e a imaturidade diante da vida. Sabe? Pessoas que qualquer coisa mexe demais, é uma imaturidade. E a gente não tem que ver isso de forma pejorativa, a gente tem que começar a se autoconhecer e falar assim, por que a mesma coisa, sempre a mesma coisa, está me inflamando com o mesmo poder sobre mim? E que hora que eu vou botar o meu poder sobre essas coisas? Que hora que eu vou sair da frente desse coice? Né? Então a gente tem que começar a nos questionar, porque aí a consciência vai projetando luz.
nos nossos atos, nos nossos hábitos. A cura, gente, a cura desses problemas estomacais, metafísicos, transcendentais, passa pelo quê? Buscar conhecimento e compreensão mais equilibrada para digerir sua realidade, suas questões mentais, emocionais, físicas e da vida cotidiana, profissional, acadêmica, familiar, relacionamento. Ressignificar determinados conceitos, ou seja, a sua base de crença, a sua base de conhecimento para você lidar com essas coisas do mundo, precisa mudar. Então a gente fala muito, né, aqui no Seu Luiz, por que a gente tem essa palestra de diálogo consciencial? Para que quando alguma circunstância dolorosa lá fora aconteça, a gente pare e pense, opa, peraí, eu tenho que buscar conhecimento, sabedoria para lidar com isso, eu não posso continuar tomando essas coisas da vida, né, inerte, sem fazer nada, sem mudar minha postura, sem sair da frente. Então eu preciso fazer, e eu preciso elaborar a minha questão consciencial, a minha base de conhecimento para poder lidar com isso, ou seja, buscar as verdades, né? E nada melhor do que um centro espírita, uma igreja, um campo de espiritualização, uma caminhada espiritual que vai te trazer o conhecimento da lei para você não tomar as multas da vida, como a gente costuma dizer. Elaborar sua capacidade de mudar o que pode ser mudado e aceitar o que não pode previamente. Aí o suco gástrico é essa mistura de substâncias especializadas, né, na quebra das moléculas do alimento. Então a gente tem que preparar esse nosso suco gástrico mental e emocional para poder digerir as situações da vida de uma forma condizente, que nos traga mais experiência, mais força, mais, né, porque o mundo é assim, né, algumas coisas vão acontecer, a gente precisa aprender a lidar melhor. Outro exemplo aqui, nossa pressão arterial, é o último exemplo que eu vou dar. Nossa pressão arterial tem a ver com o modo como lidamos com as pressões da vida, ou a pressão que fazemos ou colocamos em nós mesmos, nosso corpo físico, nosso corpo mental e emocional. Também se refere à nossa habilidade de nos reequilibrar diante da vida. Gente, uma panela de pressão. Se a pressão for além do que ela consegue suportar, o que acontece? Ela explode. AVC, infarto e outros problemas que a hipertensão traz. E se a pressão não for suficiente, o alimento que a gente colocou lá dentro vai ser cozido para a gente poder digerir? Não vai. Entende que a gente tem que saber quando colocar um pouco mais de pressão, quando reduzir essa pressão. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, exercício físico, eu tenho que aumentar um pouquinho minha pressão, não tem? Para conseguir dar conta. Quando eu vou fazer uma meditação, o que eu tenho que fazer com a minha pressão? Diminuir. Quando eu coloco, pegar um exemplo bem simples para a gente, quando eu coloco uma mandioca, né, para cozinhar, que é uma coisa mais dura, tem um tempo de pressão, tem um tempo de pressão e de temperatura lá dentro para cozinhar essa mandioca, né? Se eu coloco uma coisa que é mais fácil cozinhar, um chuchu, vai muito menos tempo. Então a gente precisa aprender com esse controle da pressão no nosso dia a dia. Quando eu preciso diminuir a pressão? Diante de um problema, eu preciso diminuir a pressão, porque o problema ele já vem com muita pressão. Eu preciso diminuir a minha pressão para equilibrar, porque senão, gente, eu infarto, eu vou ficar hipertenso. Quando a coisa está muito devagar lá fora, eu boto um pouco mais de pressão para dar movimento e ação, aquela resolução que eu quero buscar. Então a gente precisa utilizar essa sabedoria. Hipertensão. Falamos aqui da questão da pressão arterial, vamos falar da hipertensão como um problema aqui, uma desarmonia. Aponta que estamos sempre explodindo, ou melhor, implodindo. Porque diz que as pessoas hipertensas, elas têm dificuldade de falar o que sente, né, botar as coisas para fora, então vão guardando, vão implodindo, aí a pressão interior fica demais. Que pela forma errônea de encarar a vida e enfrentar as coisas, estamos sempre em estado de hipertensão, ou seja, a tensão sempre exagerada. Assinala que damos um sobrevalor mesmo para as coisas que não deveriam causar tanto desconforto, ou a dar mais tensão do que necessário para as resoluções que se impõem, gerando sobrecarga em todo o sistema corporal e aí também na alma espiritual. Também pode ser que estejamos nos recusando a agir, ou seja, guardando a tensão. Quando a gente tem a tensão, que é uma força que vem dentro da gente, ela é para gerar ação, atividade e movimento. Então eu preciso botar isso em ação, para essa energia ir se dissipando e não ficar catalisado dentro de mim, ou seja, acumulando dentro de mim. Inclusive a espiritualidade até fala, né? Médiuns de cura. Geralmente médiuns de cura, gente, que não trabalham assiduamente, frequentemente, seja numa igreja, seja no centro, seja da forma que for, dando essa energia, né, doando essa energia dele, ele geralmente tem muito problema de saúde.
porque ele recebe um quanto maior dessa energia vital e essa energia de cura. Quando ele não usa, é como um cano cuja água que passa no interior tem mais pressão do que ele consegue aguentar. Uma hora ele estoura. Então, um médium de cura, um médium que tem muita energia vital, que precisa fazer doação, ele tem que estar em algum exercício. Às vezes não só dentro de um terreno não, viu gente? Lá fora, numa prece, numa doação, num passe mental, numa prece de bênção pelo mundo, isso aí a gente está fazendo trocas energéticas, é importante. Então, o acúmulo de energia gira essa hipertensão. Mais raramente pode indicar uma autopunição. Como não posso ou não quero reagir nem agir, então eu me submeto e aguento calado. Então é como aquela torneira que a pressão está grande demais e a gente não abre para dar a válvula de escape. A gente tem que saber, isso é sabedoria também, autoconhecimento. Eu preciso abrir as minhas válvulas para deixar essa energia, as coisas que estão me angustiando, principalmente emocionalmente, sair, gente. E aí como é que a gente faz isso? Uma dança, uma música, uma palestra como essa, vou no centro, né? Enfim, atividade física, tem várias formas da gente extravasar essa energia. Até a gente fala, quando a criança está dando muito trabalho, o que a gente faz com ela? Bota em atividades físicas, né? Ela chega mansinha em casa, cansada, porque aquele excesso de energia, ela usou, então ela dorme bem e deixa todo mundo em casa feliz e tranquilo. A cura da hipertensão passa por exercitar o controle ou domínio interior, saber quando dar o impulso, ou seja, quando aumentar a pressão e quando relaxar, quando diminuir essa pressão e manter o equilíbrio. Agir prontamente de modo a criar uma ambiência mais equilibrada e agradável para você. Buscar atuar de forma positiva e se permitir buscar e manifestar meios diferentes de atuar no que deseja ou precisa ser mudado. A gente precisa exercitar a nossa capacidade de readequação, de readaptação. Aquela história, eu vou cozinhar uma coisa dura, eu boto mais pressão. Uma coisa mais molezinha, menos pressão. Eu preciso refletir sobre essas questões e trabalhar essa readequação, essa readaptação. Observar e analisar as coisas que te pressionam e então refletir e agir proativamente. Buscar as suas forças antes que a pressão aumente. Expressar-se mais, mas com parcimônia e cuidado para não gerar mais tensão ainda. Então é isso, gente. Então toda doença, toda enfermidade, ela está sinalizando alguma questão. Por que eu dei aquele exemplo lá no início de quando a gente sente alguma emoção muito forte, logo a gente sente no corpo? Porque a gente não pode ignorar essa verdade. Os problemas que estão acontecendo na minha vida, sejam físicos, sejam profissionais, sejam espirituais, é a vida, é o meu eu divino, são os meus guias me mostrando que alguma coisa precisa ser feita, nesse sentido. Então, gente, tudo que acontece tem uma ressonância, está reverberando da gente, está sendo gerado pela gente mesmo. E 95% do que a gente gera hoje na nossa realidade vem do nosso subconsciente. Por isso a gente tem muitas enfermidades que a gente não entende. Nossa, mas eu não fiz nada essa vida. Pessoas que têm problemas mais crônicos, mais graves, né? Perguntariam, nossa, mas eu tenho uma vida tão saudável. E eu até ouço esses comentários às vezes no trabalho, né? Pessoas que comem tão saudavelmente, né? Tem problemas de saúde, às vezes são reminiscências. E agora é o momento que a alma encontrou para purificar. Então ela projeta no corpo e ali a gente vai equilibrando. Agora que a gente começa a gerar, plantar boas sementes, para que a gente não gere karmas, né, negativos para as próximas vidas. Inclusive estamos aí numa transição planetária para que, como Chico Xavier deixou bem claro, né, a partir de 2057, se a gente fizer a nossa parte, porque a gente precisa fazer a nossa parte, não vai existir mais doenças no planeta Terra. A partir de 2057 vai começar essa realidade a tomar forma. Então, obviamente, deve ter alguns resquícios de doenças logo ali no início, mas doenças incuráveis não vai existir mais. Eu, sinceramente, eu confio no que os Espíritos de Luz trazem. Mas, se a gente continuar vivendo tudo do mesmo jeito, a gente vai mudar isso? Não, a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então essa é a mensagem, vamos observar, as enfermidades elas são uma bênção sim, que é a purificação da nossa alma, é a nossa saúde espiritual, o que a gente precisa é cuidar. Então Saravá, vamos nos preparar aqui para chamar os Oguns.